E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo do comportamento local de aplicações diferenciáveis de classe C1, mostrando e demonstrando o teorema do posto. Nós já vimos alguns dos teoremas que estudam o comportamento local de funções de classe C1. Por exemplo, o teorema da função inversa nos diz que nós temos um diffeomorfismo local se e somente se a derivada for invertível em todo ponto. O teorema da função implícita, ou a forma local das submersões, nos diz que se a derivada for sobrejetiva, então a nossa função se comporta localmente que nem uma projeção. Por fim, nós vimos também a forma local das imersões, que nos diz que se a derivada for injetiva em todo ponto, então a nossa função se comporta localmente que nem uma inclusão. Deixa eu relembrar então, um pouquinho mais precisamente, as hipóteses desses resultados que nós já vimos. Para facilitar a visualização, nós vamos denotar assim A e J as derivadas parciais, para ficar mais simples de escrever em coordenadas a matriz associada com a transformação linear f' de x0. Lembra que no teorema da função inversa, a nossa hipótese é de que a derivada é invertível e, portanto, se a nossa função f vai de Rn em Rd, nós devemos ter que o n é igual ao d e, portanto, nós temos uma matriz quadrada. Essa matriz quadrada vai ser invertível se e somente se todas as colunas da matriz forem colunas pivô. Eu escrevi aqui em vermelho posições de pivô de cada coluna. Dessa forma, todas as colunas devem ser linearmente independentes. O espaço gerado pelas colunas é toda a imagem de f' de x0. Nós temos uma descrição completa da derivada. Em seguida, tanto no teorema da função implícita como na forma local das submersões, a hipótese é de que a derivada é sobrejetiva. Sendo assim, a dimensão do nosso domínio deve ser maior do que a dimensão do contradomínio, e a gente pode escrever o n como d, que é a dimensão do contradomínio, mais uma constante k. O fato de a derivada ser sobrejetiva implica que as colunas geram todo o espaço Rd. Sendo assim, nós podemos encontrar n colunas linearmente independentes, digamos por simplicidade aqui que são as n primeiras, e aí essas colunas todas têm uma posição de pivô. Observa que não precisariam ser as n primeiras, as d primeiras, que nem eu coloquei aqui, mas que de fato teriam n linearmente independentes. Notem que a matriz possui d mais k colunas, mas como cada uma das colunas está em Rd, a dimensão máxima da imagem deve ser igual a d. De maneira mais elementar, nós podemos ter só uma posição de pivô em cada linha e em cada coluna. Dessa maneira, o posto nessas duas situações de sobrejetividade é igual a d e é o máximo possível, porque todas as linhas possuem posição de pivô. Finalmente, na forma local das imersões, a nossa hipótese era de injetividade da derivada. Para isso ser possível, a dimensão do contradomínio deve ser maior do que a dimensão do domínio, e aí nós podemos escrever, nesse caso, d como a dimensão do domínio n mais uma constante m. Injetividade quer dizer que todas as colunas são linearmente independentes e, portanto, todas possuem posição de pivô, que eu denoto aqui nas n primeiras linhas, mas isso não é necessário. Observem que pelo fato de que cada coluna pode ter apenas uma posição de pivô, a dimensão máxima da imagem é n, sendo assim o posto n nessa situação de injetividade também é o máximo possível. Dessa forma, todos os casos que nós estudamos das formas locais de aplicações diferenciáveis de classe C1 são aplicações que possuem posto máximo. O objetivo desse vídeo e o conteúdo do teorema do posto é o de ver o que acontece no caso em que o posto não necessariamente é máximo. Como de costume, deixa eu iniciar mostrando o que acontece no caso linear. Seja T uma transformação linear de Rn em Rd, cujo posto é igual a K. Aqui no desenho eu estou descrevendo a imagem de T, e a nossa hipótese é que a dimensão da imagem de T é igual a K. Pelo teorema do núcleo da imagem lá de álgebra linear, nós temos que a dimensão do núcleo de T deve ser igual a n menos k. E eu vou denotar o núcleo de T aqui como se fosse essa reta, apesar de a dimensão ser igual a n menos k. E aí nós podemos considerar uma base de Rn dada da seguinte maneira. A gente considera uma base W1, W2, Wn-k, base do núcleo da transformação linear T, e depois completa com os k vetores necessários. Aqui no desenho nós temos o espaço gerado por esses vetores V1, V2, Vn em laranja. Observa agora que é possível construir uma base do Rd da seguinte maneira. Olha para as imagens dos vetores V1 até Vk e depois considera um completamento. Nota que as imagens dos vetores V1, V2, Vk formam uma base para a imagem por análise dimensional, enquanto esses vetores y são simplesmente o completamento. Aqui em azul nós temos o espaço gerado por y1, yd-k. Observa que nessas duas bases que nós construímos, a matriz associada à transformação T pela base B para a base B1 é construída colocando nas colunas as imagens dos vetores da base B, só que representados
na base B1. Assim, por exemplo, a imagem do vetor V1 é igual a t de V1, que nessa base é representada pelo vetor 1, 0, 0, 0, 0. Os vetores y não aparecem. Então, as primeiras k colunas vão ser da forma identidade k por k e zeros abaixo da linha k. As colunas seguintes vão ser todas nulas, já que os vetores W1, W2, Wn-k são exatamente os vetores do núcleo da transformação T. A partir dessas considerações, nós conseguimos construir mudanças de coordenadas, que são transformações lineares invertíveis, tais que a transformação linear T, quando composta por um lado com h-1 e por outro lado com g, num vetor x, y, onde x representa o vetor do RK e o y um vetor do Rn-k, é dada por x0, onde agora esse zero do lado direito representa um vetor do espaço Rd-k. A construção das transformações G e H são as mudanças de coordenadas da base canônica para a base B e da base canônica para a base B1, respectivamente. Eu deixo os detalhes como exercício, mas notem que é mais simples de ver pela multiplicação de matrizes. Se nós representamos um vetor na base B em coordenadas VW, a multiplicação pelo vetor VW vai nos dar um vetor na base B2 de coordenadas V0. Então, nosso objetivo nesse vídeo é de ver que aplicações diferenciáveis de classe C1 com posto constante em uma vizinhança possuem esse mesmo tipo de comportamento. Ou seja, o comportamento da derivada de f implica num comportamento parecido para a própria f localmente. Esse aí é então o teorema do posto, que a gente pode chamar também de teorema do posto constante, para enfatizar que o posto tem que ser constante em uma vizinhança do ponto. Nós consideramos f uma aplicação de classe CK de um aberto U do Rn mais P em Rn mais R. Para fixar as ideias, nós podemos pensar que essa função leva pontos do Rn mais P em pontos do Rn mais R. A hipótese crucial é que o posto da função f deve ser constante igual a n em uma vizinhança de um ponto AB do aberto U. É assim que aparece o n aqui nas dimensões, né? Observem que o n deve ser, ao mesmo tempo, menor ou igual que ambas as dimensões do domínio e do contradomínio. Portanto, a gente pode escrever assim essas dimensões, n mais p e n mais r. O teorema afirma, então, que existem vizinhanças dos pontos AB e F de AB, denotadas aqui por Z e Z', e abertos do domínio e do contradomínio, que podem ser tomados no formato de um retângulo, produto cartesiano V por W e V por W'. Existem também difiomorfismos de classe CK definidos nessas vizinhanças apropriadas, e a composição de F com esses difiomorfismos nos dá uma aplicação do tipo levar xy em x0. No desenho, nós temos a seguinte situação. As vizinhanças e os difiomorfismos são obtidos de maneira a fazer esse diagrama como está, e então, se temporariamente nós denotarmos essa função aqui por xi, nós temos que φ-1 composta com f composta com psi deve ser a mesma coisa que xi. Notem que essa função leva o ponto xy no ponto x0, que pode ser denotado então nessa linha em azul aqui. Ou seja, os segmentos, é como se os segmentos verticais estivessem todos colapsando em um ponto só pela função f depois dessa mudança de coordenadas dada pelos difiomorfismos. Vejamos como é a demonstração então. Nós poderíamos, como algumas referências fazem, utilizar as formas locais de imersão e submersão para provar o teorema do posto. No entanto, nós vamos apresentar uma prova independente, direta do teorema da função inversa, e assim as formas locais poderiam seguir, se nós quiséssemos, como corolários do teorema do posto constante. Como o posto de f' em AB é igual a n, se nós olharmos para as colunas da matriz associada a f' de A a B, nós somos capazes de encontrar n colunas linearmente independentes, já que a dimensão da imagem é igual a n. A menos de mudar a ordem dessas colunas, mudar a ordem das coordenadas, nós podemos assumir que são as n primeiras colunas linearmente independentes. Além disso, reordenando as coordenadas x, y, nós podemos assumir que todas as n primeiras linhas são as que possuem posição de pivô. E assim, essa matriz de ordem n por n, que está aqui no canto superior esquerdo da matriz associada a f' de AB, vai ser invertível. E ainda mais, como a função é de classe C1, e o determinante, nesse caso diferente de zero, é uma função contínua, ele vai ser diferente de zero em uma vizinhança do ponto AB, que nós estamos chamando aqui de x.
Com isso em mente, nós definimos uma aplicação φ de x em Rn mais P, dada por essa expressão aí, são as n primeiras componentes de f e depois a variável y fixada. Observem como isso se parece com os teoremas que nós já demonstramos. Se nós tivéssemos apenas n componentes, nós estaríamos deixando parado aqui a função f1, fn e completando com as variáveis y para obter uma função do Rn mais P em Rn mais P. Calculando a derivada dessa aplicação φ, assim como nas demonstrações que nós já fizemos nos vídeos anteriores, nós concluímos que φ' em AB é uma transformação linear invertível, de modo que o teorema da função inversa nos dá que φ é um diffeomorfismo de uma vizinhança Z de AB em uma vizinhança da imagem por φ que nós podemos considerar do tipo V cartesiano W. Agora nós vamos analisar como é que são as coordenadas desse diffeomorfismo φ. Por um lado, nós podemos escrever que φ na menos 1 em xy é do tipo g de xy, h de xy. Fazendo a composição dos dois lados com φ, aqui na esquerda nós obtemos a aplicação identidade, enquanto que na direita nós podemos utilizar a definição de φ. Nós ficamos nas primeiras coordenadas com cada uma das componentes de f de 1 até n aplicado em g de xy, h de xy, e a segunda componente fica parada, h de xy. Assim, nós concluímos que φ menos 1 de xy é igual a g de xy, y, e que a função f1, f2, fn aplicada em g de xy, y é igual a x. Vamos calcular agora a composição de f com a inversa de φ. Nós temos que f, composta com φ menos 1, em um ponto xy, deve ser igual a aplicar φ menos 1 de xy em todas as componentes de f. Convenientemente, eu vou escrever assim. A gente aplica as n primeiras componentes e depois aplica as demais. As primeiras componentes deixam o x parado e as demais são fn mais 1 em φ menos 1 de x, y, fn mais r em φ menos 1 de xy. Construindo a matriz canônica associada com a derivada dessa função no ponto xy, nós observamos que as derivadas com respeito às variáveis x e y nos darão uma matriz identidade de tamanho n, com componente 0 aqui do lado, já que as n primeiras componentes não dependem de y. A derivada das últimas componentes com respeito às variáveis x e y podem dar algum valor aqui que não nos interessa nesse momento, e aqui nós obtemos a derivada com respeito às variáveis y da função f composta com φ menos 1 em xy, para todo xy na vizinhança x. Como o posto é exatamente igual a n em x, só pode ser que todas as últimas r colunas são iguais a zero. Em outras palavras, nós temos que as r últimas colunas da composta f com a inversa de φ são constantes com relação à variável y, é como se elas não dependessem de y. Mais rigorosamente, essas funções são constantes na componente conexa vertical aí para cada x fixado variando o y. De qualquer maneira, a menos de diminuir o tamanho das vizinhanças que nós consideramos anteriormente, nós podemos assumir que essas últimas r componentes são constantes em y. Finalmente, nós definimos psi de w1, w2, wn mais r como a aplicação que mantém as primeiras n componentes paradas, e as demais são wn mais 1 menos a componente n mais 1 de f composta com φ menos 1, em w1, wn mais r, pontinhos, wn mais r menos a componente n mais r da composta de f com a inversa de φ. Agora, a derivada psi' em AB nas bases canônicas do Rn mais R pode ser escrita em blocos com a matriz identidade de tamanho n, zeros. Aqui embaixo vão as derivadas dessas componentes com respeito a W1, W2, Wn. E no canto inferior à direita vão as derivadas com respeito a Wn mais 1, Wn mais 2 e assim por diante, que nos dão a matriz identidade de tamanho R. Isso porque essas funções fn mais 1, fn mais r, composta com φ, são independentes das últimas variáveis, como nós mostramos no slide anterior. Segue que psi é um diffeomorfismo de uma vizinhança de f de AB em uma vizinhança do Rn mais R, que nós podemos tomar no formato de um produto cartesiano,
E uma análise direta das definições nos diz que ψ composta com f composta com φ na menos 1 no ponto xy deve dar igual a x, e ao substituir aqui fn mais 1 composta com φ menos 1, nós obtemos x0 para todo xy na vizinhança z, conforme nós queríamos demonstrar. Façamos agora alguns comentários quanto à aplicabilidade do teorema do posto constante. Uma primeira observação é que todos os teoremas da introdução podem ser vistos como casos particulares desse teorema, e aí eu deixo essa verificação aí como um exercício para vocês. Essa aplicação não é tão interessante, né, porque, bom, nós já tínhamos a descrição completa, né, da forma local de aplicações de posto máxima. Para entender quais são as vizinhanças de uma aplicação de classe C1 onde o posto é constante, a gente precisa dar uma analisada nessa função posto. Então, como uma segunda observação, vale o seguinte: se uma função f está fixada, né, a aplicação que leva um ponto x no posto de f em x é uma função semicontínua inferiormente. Lembra que uma função φ definida em u com valores reais é semicontínua inferiormente em um ponto a pertencente a u, se vale o seguinte: para todo epsilon existe um delta positivo, tal que para todo x na bolinha de raio delta centro em a, vale que φ de x é maior do que φ de a menos epsilon. Então, basicamente, nós temos uma continuidade por um lado só, né? E as funções que satisfazem isso não necessariamente são contínuas, mas quando elas possuem algum tipo de salto, deve ser um salto desse tipo. Uma condição equivalente de semicontinuidade inferior para funções definidas no Rn é o seguinte: f de a deve ser menor ou igual do que o limite inferior de f de xn para toda sequência xn tal que xn converge para a. Fica como um exercício, então, mostrar que a função posto de fato é uma função semicontínua inferiormente. Mais precisamente, dada uma função f de classe C1, definida em um aberto do Rn com valores no Rd, o exercício é mostrar que essa função posto de f, que associa para cada x do aberto U o posto da transformação linear f' de x, é uma função semicontínua inferiormente. Uma ideia para a resolução desse exercício é o seguinte: dado A pertencente a U, nós temos que o posto de f em A é igual a um certo valor k. Então, a matriz associada a f' de A possui uma submatriz k por k invertível. Essa matriz possui, portanto, determinante diferente de zero, e aí esse determinante deve ser diferente de zero em uma vizinhancinha do ponto A. Isso, no entanto, não mostra continuidade, porque é possível que pontos arbitrariamente próximos possuam um posto maior. Para entender isso um pouquinho melhor, vocês podem pensar que se o determinante é igual a zero, então, instantaneamente, num pontinho próximo do A, ele poderia se tornar positivo. Por outro lado, se o determinante é diferente de zero, existe toda uma vizinhancinha onde ele deve ser diferente de zero. Leva algum tempinho para ele se tornar igual a zero. Como um segundo exercício, prova que o conjunto dos pontos de posto máximo de uma aplicação de classe C1 é um subconjunto aberto do domínio. A ideia aqui é a mesma do exercício 1, exceto que se o nosso ponto for de máximo, vai ser impossível, né, a dimensão da imagem ficar ainda maior. Finalmente, como um último exercício, eu peço que vocês provem que existe um aberto denso, onde o posto de uma aplicação C1 deve ser constante em cada componente conexa de A. Esse exercício nos mostra que existem muitos pontos onde nós conseguimos aplicar o teorema do posto. O teorema do posto é aplicável em qualquer ponto desse conjunto A, que é um conjunto denso do domínio da função. Mais precisamente, e talvez como uma dica para a resolução do exercício, eu peço que vocês definam esses subconjuntos AK, que consistem do interior dos pontos onde o posto é constante igual a K. E aí, basta mostrar, então, que a união desses conjuntos A0, A1 até o A de posto máximo, que é o mínimo das dimensões do domínio e do contradomínio, basta mostrar que esse é um conjunto aberto e denso em U. Uma ideia para demonstração é a seguinte: dada uma vizinhança V contida em U, considera K estrela como o máximo do posto de f em V. Daí, utilizando a mesma ideia do exercício 2, nós conseguimos ver que deve existir um ponto aqui dentro do V de posto exatamente igual a k estrela. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre o teorema do posto. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.